falar falar da minha vida. Bom, com 65 anos e 3 filhos criados, todos exportados, né? Um na Austrália, que é o temporão, uma filha na Espanha e outra filha nos Estados Unidos. Tem muita coisa para contar, né? Muita coisa, nossa. Acho que eu vou dividir em 10 temas. Minha infância, bom, da minha infância, eu lembro que eu adorava jogar bola e gostava de estudar, fiz o curso primário. Era um aluno irreverente, bagunceiro. Em geral, ficava de castigo no final da aula. O pessoal ia embora, eu era obrigado a ficar. Mas todos os anos eu tirei a medalha de primeiro lugar. Então, ao mesmo tempo que eu era irreverente, eu era. Eu sempre fui um bom aluno, pelo menos no curso primário. E daquele tempo eu me lembro muito pouca coisa. Eu lembro que, adorava jogar bola, futebol. E um dia eu deixei de fazer lição e fui jogar lá no campinho. E de repente meu pai apareceu lá e me deu uma bronca danada. Falou: Olha, filho, primeiro a obrigação, depois a devoção, ou algo assim, uma frase parecida, né? Imagina você jogar bola, isso não é para você, tem que estudar. Mal meu pai sabia que anos depois, aqueles jogadores que eram pobres, ganhavam muito pouco dinheiro, começariam a ganhar salários régios e milionários, que é uma coisa que naquele tempo, nos anos de 60 e pouco, era uma coisa inimaginável. Futebol era uma coisa para pessoas que não tinham muita condição, que não podiam estudar muito e que também não almejavam ganhar muito. Era uma forma de tentar sobreviver e não uma forma de ganhar dinheiro a rodo como se ganha hoje. A minha infância foi feliz e boa. Bom, como é que foi minha adolescência? Bom, essa é mais complicada. Eu, como todo aborrecente, adolescente, comecei lá nos tempos de ginásio a ser um aluno um pouco avacalhado, né? E fui levando a coisa meio na flauta, deixei de ser aquele bom aluno que era no primário. E é muito engraçado. Mas quando eu estava no terceiro ano da antiga série ginasial, meu pai, que era jornalista, sofreu um acidente quase fatal de carro. E o que o levou a ficar 2 anos engessado numa cama e completamente fora do ar, completamente biruta, para falar a verdade. Minha mãe, que era professora primária, foi quem tocou a casa, mas minha mãe não tinha a menor noção de finanças. Então eu passei a ser o hominho da casa, porque eu era o primeiro filho, e era o filho homem, e minhas duas irmãs menores não tinham ideia nem de nada, nem de finanças, nem de dinheiro. Então eu passei a fazer um pouco do papel que meu pai fazia, comecei a administrar coisas da família, e o dinheiro claramente era insuficiente. Então, para ganhar um pouco mais de dinheiro para comprar pão e leite com sossego, eu comecei a fazer de tudo. Eu fazia quadrado, né, para empinar e vendia na feira, vendia gibi na feira. Passei aí em atacadistas na cidade, comprar material escolar e vender ali para a vizinhança, lápis, borracha, caneta, caderno. Quer dizer, tudo valia porque sempre entrava com centavos. E com isso, a minha adolescência, lá para os 14, 15 anos, foi abreviada, né? Eu tive que virar adulto antes do tempo, enfim, foi complicado, mas isso me deu uma aprendizagem muito grande e aprender a ter senso de responsabilidade muito cedo, né? Foi uma época dura, mas foi uma época bastante produtiva do ponto de vista de ganhar experiência, né? Ganhar uma experiência até antecipada. O final da minha adolescência, como foi? Foi isso. Após o acidente do meu pai, ele se recuperou, mas nós estávamos muito mais pobres
do que éramos, porque ele foi obrigado a se aposentar por invalidez. E eu resolvi cedo fazer uma escola técnica, porque eu queria ter uma profissão o mais cedo possível e poder sair, ganhar meu dinheiro, e decidi fazer a escola técnica em São Bernardo do Campo, uma escola onde eu podia estudar eletrônica, que, segundo meus conhecidos, seria o negócio do futuro. Claro que meu pai, tendo voltado a ser consciente, insistiu para que eu entrasse numa escola nova do Senai, né, de artes gráficas. Eu fiz o teste, passei em primeiro lugar, mas não fui para a escola técnica. E mesmo tendo passado em centésimo fumaça lá na escola de eletrônica, técnica de eletrônica, a ETE Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, eu fui fazer essa escola, que foi uma das coisas mais maravilhosas que eu pude fazer na vida, né? E que efetivamente, depois de 3 anos, me permitiu estagiar, fazer algumas matérias suplementares e conseguir um emprego aí quando eu tinha 17 anos. Eu comecei a trabalhar na IBM, né? E, então, foi uma das coisas melhores que eu fiz na minha vida, talvez a melhor decisão, e talvez esse seja o motivo pelo qual eu incentivo tanto que as pessoas possam fazer um curso técnico e ter uma profissão antes de terem que fazer uma universidade. Eu acho fundamental isso, acho que isso é uma coisa que deveria ser modelo no Brasil, e eu espero que a gente possa modelar isso para Campinas. Como é que foi esse trabalho na IBM? Olha, foi o primeiro trabalho que eu fiz, era um trabalho de estágio. Eu queria entrar na área de software, me inscrevi, e quando eu me inscrevi tarde. E o que sobrou foi uma vaga no lugar, na área de hardware. Fui fazer curso de hardware. Vocês nem imaginam o que é perfuradora, conferidora, esse tipo de coisa. Antigamente existiam cartões que eram perfurados com 80 caracteres, e que se digitavam cheques e tudo mais. Era uma coisa fascinante. E eram áreas enormes de banco que eu devia dar manutenção. Logo, essa tecnologia mecânica foi substituída pela digital, com disquetes enormes, disquetes que tinham um tamanho que é inimaginável e não conhecido hoje. É uma coisa fascinante. Mas assim, o que eu mais me lembro dessa época não é essa parte de eletrônica. Eu sempre adorei ler. Em casa a gente tinha cerca de 3.000 livros. Eu lia um livro por dia naquela ocasião, e sempre que podia. E nessa época eu li alguns contos do Edgar Allan Poe. Então, enquanto eu consertava as máquinas do banco, eu contava para as pessoas que faziam a digitação, aquela coisa, que é um trabalho extremamente mecânico, eu contava os contos do Edgar Allan Poe, que o pessoal amava, adorava, até chorava, porque alguns são realmente muito emocionantes. E foi uma época que durou um ano, e acabei saindo porque eu não consegui migrar para a área de software, que era o que eu queria. Qual foi o meu primeiro emprego de verdade? Olha, meu primeiro emprego de verdade foi a Philips, e foi por um acidente. Quando eu terminei de fazer o estágio na IBM, quer dizer, até saí da IBM, não é? Porque não me interessava mais, um professor meu da escola técnica sugeriu que eu fosse a Philips, que eles estavam nacionalizando produtos, as importações no Brasil estavam sendo restritas, o Brasil não tinha dólar, aquela coisa toda. E eu fui procurar a Philips. E fiz teste ali na Vila Paulista, São Paulo, fiz um teste, fiz 2 testes, e me mandaram para a área comercial da Philips, e não para a fábrica. Porque que eu soubesse, havia vagas para técnicos na fábrica. Cheguei na área comercial, fui parar numa divisão que desenvolvia e lançava produtos de som e televisores, equipamentos de vídeo. Muito interessante. Me fizeram mais uns testes, me fizeram redigir uma propaganda de lançamento de televisor, me fizeram redigir não sei o que mais. E no final de tudo, o alemão que tomava conta da unidade, não era um holandês nesse caso, né? Ele me chamou e falou: Olha, Arcides, você passou em tudo, né? Você é muito jovem, vou fazer uma experiência. Bom, falei, tá bom, não sei o quê. Aí tá bom, vamos começar com o salário tal e para lá. Enfim, comecei lá, sentei, rapaz. Bom, fiquei 8 anos, né, nesse trabalho.
desenvolvendo e lançando produtos na área de equipamentos de som, especialmente equipamentos de alta, chamados na ocasião de alta fidelidade, Hi-Fi. E é muito interessante, quer dizer, porque eu tinha que estudar o mercado, entender o que as pessoas queriam, desenhar uma especificação de produto, verificar se existia um produto similar na Philips holandesa mundial, trazer isso para o Brasil quando havia, ou desenvolver isso aqui do zero quando não tinha. Então, desenvolvia, testava, colocava pessoas para testar, recolhia opinião, fazia pesquisa, e quando o produto ficava pronto, saía pelo Brasil aí lançando, demonstrando o produto em vários revendedores. Então, eu acabei tendo uma experiência comercial fantástica, né? Eu era um técnico em eletrônica, quer dizer, eu não tinha uma bagagem administrativa. E um holandês, na ocasião, sugeriu: por que você não vai estudar, fazer a Fundação Getúlio Vargas? Você é muito bom na área comercial, né? Você não é mais um técnico, você se transformou. E foi o que eu fiz, passei a estudar à noite na Fundação Getúlio Vargas durante os anos que eu tive lá. E na Philips foi uma carreira brilhante. Eles fizeram uma pré-seleção de 16 mil funcionários, entre 16 mil funcionários, de 3 pessoas para serem expatriadas, ou seja, ficarem trabalhando fora do Brasil, na Philips holandesa e na Philips americana, e depois de alguns anos voltarem para o Brasil, né? E eu me sinto honrado de ter sido escolhido. O problema, tive 2 problemas, né? Quando eu cheguei na Holanda para escolher casa, escola para filho e tudo mais, os holandeses me acharam muito jovem. Como é que eu podia ter 27 anos, 2 filhos, né? E já ter feito tudo aquilo que eu tinha feito no Brasil? Quer dizer, não passava pela cabeça deles, porque na Europa, lá para 1980 e pouco, na cabeça deles, a vida começava aos 30, quando você casava e começava a ter filho. E eu, com 27, já 2 filhos, sem produtos nas costas envolvidos, era uma coisa um pouco inimaginável para eles. Mas ficou tudo acertado. Quando voltei ao Brasil, houve uma troca do diretor da minha business unit, e veio trabalhar nela o camarada que era casado com a filha do presidente mundial da Philips. E ele, quando viu quem eu era e o que eu fazia, falou: não, você não vai para a Holanda agora, não. Você vai ficar me ajudando aqui no Brasil, porque eu não conheço nada do Brasil, vai ficar uns 2, 3 anos me ajudando aqui. Aí eu já tinha escolhido escola, moradia na Holanda. Eu fiquei muito bravo. E eu, de político, não tinha nada. Eu era um técnico que virei comercial e não tinha político. Aí eu fiquei bravo e pedi as contas depois de 8 anos, destruindo uma carreira que foi brilhante na Philips do Brasil. Ah, depois da Philips? Bom, eu tendo pedido demissão da Philips do Brasil, eu, como eu fazia GV e já era conhecido pelos professores, estava terminando o curso, 2 professores me convidaram para atuar como consultor junto às empresas deles. Um professor era o Herman Richards, que foi a pessoa que introduziu o marketing no Brasil. Quer dizer, marketing não existia, ele trouxe isso e ele tinha uma empresa de consultoria, fazia projetos muito interessantes e eu me senti honrado em trabalhar, ter sido convidado a trabalhar com ele e fiz projetos importantes para a empresa dele. Outro professor foi o Gustavo Ayala, que era especializado em varejo e dava consultoria na área de varejo no Brasil inteiro, né? E para redes de supermercados, redes de drogarias, com software de previsão de demanda, que era um software fantástico, não existia nada parecido no mercado brasileiro. Então a gente organizava as redes, né? Botava a rede em dia, em geral tirava da, vamos dizer, de uma situação em que a rede estava perdendo dinheiro, perdendo cliente, e organizava tudo e principalmente dimensionava bem os estoques em função da demanda, né? Porque, em geral, o dinheiro, o capital de giro, quando uma empresa varejista é mal tocada, acaba virando estoque, estoque vira falta de capital, capital vira empréstimo em banco e a empresa começa a quebrar facilmente. Então, ao dimensionar o estoque para a demanda que realmente existe, você levanta qualquer rede de varejo. Então a gente cuidava desde isso, da parte financeira,
até a questão de exposição, como arranjar prateleiras, como arranjar as lojas, como mudar a comunicação visual para ela ficar mais moderna, mais atrativa. Então foi um trabalho fantástico e em paralelo, eu tendo terminado a GV, eu fiquei fazendo o meu curso de mestrado também na área de marketing na Fundação Getúlio Vargas, o que não era comum, porque eles queriam para mestrado gente que tivesse depois da graduação, trabalhasse 2, 3 anos, ganhasse experiência e depois fosse fazer o mestrado. Eu não, acabei a graduação, comecei o mestrado, já que eu não fui para a Holanda. E o pessoal me aceitou, me aprovou. Mas eu, com esse trabalho de consultoria, eu rodava o Brasil inteiro, para cima e para baixo. Eu, não, eu fiz todos os créditos, mas meu tempo para escrever a tese estourou. Passaram 5 anos, eu não consegui terminar de escrever a minha tese de mestrado, porque tinha tanto cliente, tanta coisa pelo Brasil todo, que eu ficava quase louco. Mas tá bom, eu terminei todos os créditos, tenho até mais créditos na GV do que eu deveria ter para poder concluir o mestrado, mas não defendi a minha tese. Mas me sinto feliz de ter estudado e nesse período aí em que trabalhei como consultor com os professores Já depois da consultoria, eu, como eu falei, eu viajava o Brasil todo e aí a gente teve plano cruzado, plano Collor e era uma desgraça que aí também os clientes começaram a ter problema em todo o Brasil. Quem viveu sabe do que eu estou falando. E minha mulher também, ela, na ocasião, ela ficou brava, porque eu vivia fora de casa, dava pouca atenção aos filhos, o terceiro filho estava para nascer, temporão, esse que mora na Austrália, e ela falou, você tem que ficar um pouco mais por aqui. Aí eu decidi ser empreendedor na época, né? Montei uma empresa de desktop publishing e database marketing, cuja ideia era é, é, praticar o database marketing, né, o marketing por banco de dados, mas ao mesmo tempo preparar a campanha para o cliente, fazendo toda a parte de produção de peças, de tudo que seria enviado naquela ocasião através de correio. A internet era uma coisa que ainda estava no comecinho, né, não se fazia campanha por internet na ocasião. A empresa foi, o curioso é que a empresa foi super bem, em 2 anos, a gente estava faturando perto de US$ 1 milhão. Para quem saiu do zero, estava maravilhoso. Eu tive como sócio um cunhado que todo santo dia me criticava, porque eu sempre entregava para o cliente um pouco mais do que ele tinha pedido, né? Mas foi isso que permitiu o crescimento da empresa muito rapidamente e tudo mais. E o curioso é que depois que eu saí, a empresa que tinha alcançado US$ 1 milhão, depois de 2 anos faliu, porque a filosofia do meu cunhado era entregar o mínimo possível. E com isso a empresa quebrou e fechou, mas sorte que eu já não estava mais lá no tempo que isso aconteceu. Por que eu saí dessa empresa de desktop? Bom, como eu falei, eu brigava muito com meu cunhado, porque eu queria entregar mais do que o cliente pediu e ele menos. Ao meu ver, essa era uma forma de conquistar mais clientes e crescer. E a gente discutia muito. Então eu falei, olha, eu acho que eu vou voltar a trabalhar com varejo, vou trabalhar em um cargo executivo, como não, no tempo da Philips. E por coincidência, na semana em que eu pensei isso, um headhunter me ligou e me convidou para fazer uma série de testes e, enfim, acabei indo parar na rede de franquias, a rede ASID Internexus, que na ocasião tinha 80 e poucas escolas, 50 mil alunos. Bom, gente, aí foi uma coisa impressionante. Eu entrei como gerente de marketing, tempinho depois, não deu um ano, virei diretor de marketing, tempinho depois virei diretor de marketing e operações, controlando a rede inteira no Brasil. Eu cuidava de expansão, eu cuidava de tudo que era problema de campo, consultoria de campo, eu cuidava de todo o marketing, eu cuidava de todos os problemas da franquia.
E foram 8 anos que eu acabei ficando trabalhando feito um maluco e consegui desenvolver a rede de 50 mil alunos para 80 mil alunos e o número de pontos de venda, que não chegava a 100, eu desenvolvi para cerca de 350 pontos de venda no Brasil todo. Viajei feito um louco, conheci o país inteiro, né, conheci muita gente, e então eu consegui fazer uma expansão vigorosa, um aumento de faturamento também vigoroso. E, em paralelo, o que eu fiz? Quando a internet começou, eu implantei, através de convênios com as universidades, eu implantei a internet no IASES, através de uma BBS na ocasião, que é uma coisa que pouca gente hoje em dia ouve falar. É uma BBS integrada à internet, dei e-mail para os 80 mil alunos que a gente tinha, fiz uma espécie, isso em 80 e pouco, um Facebook onde todas as escolas interagiam, tinham seus espaços e interagiam entre si. Além do mais, todo ano a gente fazia campanhas de marketing, de captação de clientes, porque todo ano você perde aluno e precisa recuperar. Né? E eu sempre fiz campanhas ligadas à cidadania. Né? Por exemplo, uma campanha Sem Amor ou Nada Seria, era para captar brinquedos para dar para pessoas que têm menores condições, que não têm condição de comprar brinquedo no Natal. A ideia era pegar e recolher brinquedos em bom estado no Brasil todo, não coisa quebrada, coisa porcaria. A gente fez um convênio com a própria Fundação Abrinq e com isso a gente conseguiu recolher cerca de 350 mil, 400 mil brinquedos no Brasil e doamos para várias entidades no Natal. Então eu agitava e usava a internet para isso, para controlar essas campanhas, monitorar tudo isso. Outra campanha muito interessante foi, nós tínhamos um público que era majoritário, os nossos alunos, na faixa de 14 a 16 anos, que é um pessoal que não votava. Então eu fiz uma campanha, você vota, você não vota e tem voz. Né? E o objetivo era levantar nas cidades em que nós atuávamos o que havia de bom e principalmente de ruim e montar um relatório. Bom, eu envolvi 80 mil alunos que envolveram, em média, 10 amigos, quase 800 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas, que ficaram varrendo as cidades, fotografando tudo que tinha de inconsistente. E isso foi transformado em relatórios que, no começo do próximo ano, após as eleições daquele ano, foram levados aos prefeitos eleitos das cidades. Então, eu sempre juntei um pouco da cidadania com a questão do comercial, porque o lema do IASE era você, cidadão do mundo. Então, o objetivo não era só ensinar inglês, era preparar aqueles adolescentes para exercer a cidadania na sua forma mais pura. E foram 8 anos extremamente ricos. Por que eu saí do IASE? Não, eu não saí, eu fui saído. Eu explico. Como eu falei, a internet vingou no Brasil, pegou, e com aquela bolha que teve lá no ano 2000 da internet, existia um grande medo. Existia o medo de que as lojas físicas deixariam de existir e que tudo seria feito pelo mundo virtual. Então, as escolas de inglês físicas ficaram com medo, muito medo, de que elas fossem perder alunos para a internet. Então, o IASE resolveu fazer o chamado spin-off. O que é o spin-off? É uma empresa de internet dela, cujos acionistas eram os próprios franqueados da rede IASE. Então, saí pelo Brasil, captei o capital inicial em cima dos próprios franqueados, alegando que se a escola deles deixasse ter alunos que fossem para a internet, pelo menos teriam uma escola na internet que seria deles mesmos. Então eu consegui captar os 300, 400 mil dólares para iniciar a operação e me tornei o CEO da House of English, que foi a empresa de internet. E o que nós tivemos como missão? Uma equipe de 20 pessoas. Nós pegamos tudo que foi desenvolvido no IASE, 50 anos na área pedagógica e tudo mais, e colocamos isso aí na web, mas de uma forma extremamente pedagógica. Quer dizer, o nosso negócio não era
copiar o livro, xerocar e colocar na internet. A gente construiu tudo em Flash, tudo de forma interativa e seguindo princípios construtivistas, né, para a aprendizagem, o que é uma coisa muito mais difícil de ser feita. A própria Aliança Inglesa, por exemplo, ela xerocou os livros dela e botou na web, mas isso aí não era didático, não era legal. Então nós fizemos coisas fascinantes e em 2 anos colocamos 50 anos de conteúdo pedagógico na web. Não? E foi isso. Começaram a acabar? Não, não começaram, quer dizer, aquele era o começo da web, aquela bolha foi passando, e foi interessante ter desenvolvido todo aquele conteúdo. E, e o que aconteceu? Nós acabamos, eu acabei voltando para o IASE de mais um período e integrando as atividades da web nas atividades presenciais. Então a gente deixou para a sala de aula o que era a parte gostosa, que é a parte interativa, de conversação com o professor, conversação entre os alunos, alunos e professores. E na web ficou a parte de exercícios, que era uma parte chata de ser feita em sala de aula. Quer dizer, não tem muito sentido a pessoa sair de casa para ir fazer exercício numa escola, mas para interagir com outras pessoas, conversar, desenvolver seu vocabulário, sua capacidade de fala, era fascinante. Bom, com isso, as aulas ficaram mais interessantes, as aulas ficaram mais econômicas, elas puderam ficar um pouquinho mais curtas e com isso também um pouco mais baratas, e o conjunto, né, de aulas presenciais mais aulas virtuais passou a ser um mix que interessava mais para os clientes e solidificou ainda mais a marca. Por isso que eu defendo, por exemplo, que na educação a gente pode migrar para uma coisa mista, que não é nem 100% virtual e nem 100% presencial. Talvez um modelo misto, 75% presencial, 25% virtual. Mas para isso a gente precisa ter uma transformação nas escolas como as que eu promovi. Quer dizer, todas as escolas têm que ter internet, todas as escolas têm que ter um centro de recursos que permita que os alunos desenvolvam atividades lá mesmo, na internet, porque nem todos têm internet ainda hoje, né? Isso, imagina, foi em 2001, né? A banda larga era um sonho ainda, estava começando. Agora imagina hoje, né? Então, foi isso. Foram mais um ano e pouco, eu fiz essa integração e, e decidi acabar saindo, que me cansei de quase 10 anos aí nessa área de franquia, varejo, e resolvi fazer outra coisa na vida. Está um pouco cansado. Bom, o que, que eu fiz depois do IASES e da House of English? Eu resolvi de novo montar uma empresa própria, que eu chamei de Clicks to Bricks, que é levar cliques da internet, né, para os tijolos, quer dizer, fazer o que eu tinha feito nesses anos de integração, mas de uma maneira mais genérica. Ou seja, fazer com que o mundo virtual apoiasse o mundo físico, o mundo dos tijolos. E acabei me especializando em trabalhos via web, e dentro desses trabalhos fazendo testes para várias empresas. É, apliquei mais de 150 mil testes de avaliação de competência, por exemplo, para empresas grandes, através de consultorias de RH, mas empresas como Coca-Cola, Coca-Cola do Brasil, Coca-Cola do México, vários bancos, Croton, Microsoft, enfim, e outras. E com isso eu vivi relativamente bem até o final do ano passado, né? Quando eu resolvi me inscrever aqui para o Partido Novo na parte de candidatura a vereador. Tive bastante sucesso com a empresa, me ajudou a viver esses anos todos enfim, complementar minha renda aqui com recursos próprios. Então, o que me valeram esses últimos anos foi aprender bem como é duro ser empreendedor no Brasil nos dias de hoje, a burocracia que existe e tudo mais. Então, eu tive sucesso comercial, posso dizer assim,
e a aprendizagem foi um pós-mestrado, quase um doutorado, né, nessa área de empreendedorismo. O que me levou ao Partido Novo? Bom, na verdade, como eu falei, eu estava com a minha empresa, eu fazia tudo via internet, eu nem viajava, nem visitava cliente, é tudo virtual, inclusive reunião, né? Meus trabalhos, e, e eu podia morar onde eu queria. E em 2015 eu estava morando na Ilha Bela e fazia meus serviços a partir de lá. E lendo o jornal lá na Ilha Bela, vi que tipo, o Partido Novo tinha sido lançado, e quando eu olhei no jornal, falei, não acreditei, parece que esse partido é realmente sério. Eu gostei muito e acabei me inscrevendo lá em setembro de 2015, pela ocasião do lançamento do Partido do Mercado, acho que foi 15 de setembro, alguma coisa do gênero. Né? E fiquei acompanhando as atividades do partido, como filiado e tudo mais. Quando chegou o ano passado, 2019, eu já morava em Campinas há uns 3 anos, me apaixonei por Campinas, acho uma cidade maravilhosa, e eu resolvi me inscrever para postular um cargo de vereança aqui em Campinas. Enfim, paguei lá os R$ 350 que eram necessários e comecei a participar do processo seletivo. Junto a mais 27 pessoas, algo dessa grandeza. No final de um extenso processo seletivo, 16 pessoas passaram, 5 mulheres e 11 homens, e eu estou entre eles e estou aqui trabalhando isso. Então, em essência, é o resumo da minha vida. Né? E o que eu pretendo fazer é levar essa experiência toda maluca, que começou lá na IBM, na Philips, na Rede ASD, na internet, com a House of English, nas consultorias que eu dei para os professores da GV, que foram maravilhosos, levar esse aprendizado de gestão para o lado público, para a gestão pública. Né? Eu sinto que falta isso, falta um choque de gestão no setor público. E Campinas é uma cidade maravilhosa, que com alguns ajustes vai se tornar, com certeza, a melhor cidade do Brasil.